Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início então, em mais este culto, nós queremos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele por todas as bênçãos, pelas vitórias, pela vida e também pedindo perdão pelos nossos pecados e agradecendo e pedindo ajuda a Ele, a direção, a inspiração para mais desse trabalho, para o benefício do povo de Deus. Oremos então. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Criador dos céus e da terra. Neste momento, Senhor, estamos em Tua santa presença mais uma vez, humildemente, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Deus. E nós agradecemos ao Senhor pela vida que nos tens concedido, por mais este dia que passou, pelo alimento, pela água, pelo ar que respiramos, enfim, pela saúde, por todas as vitórias alcançadas. E nós pedimos nesse instante perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. Pedimos misericórdia ao Senhor, compaixão do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E também pedimos a orientação para este trabalho, para este culto,
a direção, Senhor, a inspiração, e que tudo quanto se fizer neste culto seja pela tua graça, pela tua vontade e para o benefício dos teus filhos. E nós pedimos tudo isto humildemente e no nome sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós leremos as Escrituras em São Mateus, capítulo 17, começando no versículo 1. Mas agora nós vamos ter a parte de louvores, a parte de adoração, e todos vamos participar juntos, né? Vamos adorar, vamos cantar, e logo depois da parte de cânticos, então nós teremos a leitura da palavra do Senhor e a continuidade da mensagem que nós estamos estudando, que é o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Cantemos e adoremos ao Senhor. Transformação em minha vida se opera.
Querido Jesus, tu és meu Salvador, hei de ser-te pra sempre fiel, pois cuidas de mim com desvelo e amor, e me livras do mundo cruel. Ó meu querido Salvador, hei de amar-te até morrer, e leva-me, filho, ao teu grande amor, no lindo alvorecer. Querido Jesus, sempre és para mim um amigo bondoso e leal. Que importa se um dia chegar o meu fim, vida eterna de data final. Ó meu querido Salvador, hei de amar-te até morrer, e leva-me, enfim, ao teu lar de amor, no lindo alvorecer. Querido Jesus, sempre te confiarei, mesmo em meio de lutas e dor, pois sei que contigo bem firme estarei, ao abrigo do teu grande amor. Ó meu querido Salvador, hei de amar-te até morrer, e leva-me, filho, ao teu lar de amor, no lindo alvorecer. Estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o rei onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite o louvor do teu povo, ou seja, do seu povo, não é? Que ele possa ser adorado sempre pelos seus filhos. E agora, com a Bíblia aberta diante de nós, nós vamos ter a palavra de oração, que é intercessória a favor dos necessitados, dos aflitos, dos oprimidos,
de todos quantos estão precisando da graça e da bênção e da misericórdia do Senhor. Então vamos interceder uns pelos outros agora. Você que tem o seu pedido de oração, aí a sua necessidade, o seu clamor, coloque-o na presença do Senhor agora e nós vamos fazer essa corrente para recebermos aquilo que precisamos. Senhor da glória, neste momento nós estamos intercedendo uns pelos outros, pelos necessitados, pelos aflitos, pelos oprimidos, pelos enfermos, Senhor. Pai de misericórdia, pela tua bondade, pela tua compaixão divina, estende tuas santas mãos para curar os enfermos, para abençoar os oprimidos, para dar vitória ao teu povo. Dá a tua bênção, dá a tua graça, Senhor Deus, em favor de cada um. Ajuda, Senhor, nas necessidades. Senhor, dá o pão de cada dia para cada um. Abençoa o trabalho, o salário de cada um, a parte financeira, que possa estar sendo suprido pelo Senhor, todas essas coisas, que o Senhor esteja ajudando a cada um, ó Deus, dando a graça, a saúde, a bênção, a paz, a harmonia no lar, entre pais e filhos, entre esposo e esposa, entre família de um modo geral, entre irmãos. Abençoa todos os teus filhos, ó Pai. Humildemente nós clamamos, nós desejamos essa bênção em favor do teu povo. Para a tua bendita glória, pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então, assim, agora vamos à leitura da palavra do Senhor. Repetindo, então, Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu corpo, seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, e Pedro foi tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura. Em trechos anteriores que nós estamos estudando a mensagem, como já disse o nome, não é? O futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Em trechos já anteriores, já lidos, o profeta já disse que quando Moisés e Elias apareceram ali, Moisés estava representando os mortos em Cristo que ressuscitarão. E Elias estava representando os que serão transladados. Por outro lado, Moisés estava representando a lei e Elias representando os profetas, não é? Então é muito importante nós observarmos os tipos que a Bíblia nos traz, porque se nós não compreendermos os tipos, nós não compreenderemos as Escrituras, né? Agora, então, vamos começar aqui a partir do parágrafo 351, a mensagem já citada, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Veem, ali estava a igreja raptada, então representada. Representados ali estavam aqueles que estão dormindo. Já de início eu preciso frisar aqui esse detalhe, né? Já eles estavam também
representando ali aqueles que estavam dormindo. A igreja raptada quer dizer a igreja que foi arrebatada, que seria arrebatada, não é? E os que estavam dormindo é os que morrerão. Então, aí eu quero que vocês prestem atenção nisso. Tem um ponto final aqui, depois da palavra dormindo, e aí ele diz assim, o profeta de Deus diz assim, onde? Né? Dormindo, onde? Aí ele responde, na cidade, sobre o cume do monte. Vem? Então, às vezes a gente lê esses detalhes assim, que o profeta William Branham diz, não é? Nosso precioso irmão Branham, e a gente fica assim atemorizado com as declarações que ele faz, porque na verdade ele era um profeta. Ele não era um pregador comum, como qualquer um, como eu sou, como qualquer outro pastor, né? Ele era um profeta, e profeta maior. Ele não era profeta de dons carismáticos, como os profetas que nós temos nas igrejas, não é? Ele era um profeta ministerial, profeta maior, o irmão Branham. E em cada era só tem um profeta maior, sempre foi assim na Bíblia. Né? Então são detalhes importantíssimos que deve-se observar. Então aqui ele disse que Moisés estava representando os que estão dormindo e Elias representando os que seriam arrebatados. Mas aí ele diz, dormindo onde? Né? Olha que coisa impressionante. Na cidade, sobre o cume do monte. Vem? Ali estava Pedro, São Tiago e João, observando um testemunho. Ali estavam Elias, Moisés e Jesus. Não perde esses detalhes que são pepitas, né? Maravilhosas. Ali estavam Pedro, Tiago e João, como um testemunho, né? E ali estavam Elias, Moisés e Jesus. Eu acho que eu mencionei errado o de antes, não é? Os três primeiros. Pedro, Tiago e João. Os três. Agora vem o segundo né? Um testemunho. Ali estavam Elias, Moisés e Jesus. 3 terrenos e 3 espirituais, não é? Jesus. Então isso é muito importante observar os detalhes. Como uma testemunha celestial. Então Moisés, Elias e Jesus eram 3 testemunhas celestiais. Pedro, João e Tiago, 3 testemunhas terreais. E a Bíblia diz que por boca de 3 testemunhas, todo negócio será confirmado, né? A gente não pode perder esses detalhes, que são muito importantes, não é? Vem, e ali estava Moisés, os mortos, que haviam sido ressuscitados. Ali estava Elias, os raptados, ainda estava vivo, e ambos representados neste santo monte. E Jesus, o Redentor, com Deus em cima dele, lhe fazendo sombra, assim disse, este é meu filho amado. Recordem, Jesus disse, como um dia antes disso ele disse, em verdade vos digo, alguns que estão de pé aqui, porque aí ele disse, aqui na Escritura nós vemos 6 dias depois, né? Alguns que estão de pé aqui agora não verão a morte até que vejam o reino de Deus estabelecido em poder. Que é? Né? Qual era? Quando seria esse tempo? Né? O que seria isso? Ele diz que é os mortos ressuscitados e os santos raptados, juntamente arrebatados, juntamente para receber a ele, nos ares com Deus, fazendo sombra sobre ele. Então, deu para entender que aquilo ali era era uma figura do que acontecerá no arrebatamento, não é? Vamos em frente.
Fazendo sombra sobre ele, de pé ali, nesta sombra, disse: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer, a ordem do novo reino. Ó irmão, irmã, a morte não te muda. A morte somente muda o teu lugar de morada. Vem? Recordem, Samuel, quando ele estava morto e enterrado por 2 anos, estava no paraíso, e a bruxa de Endor lhe chamou, e Saul lhe reconheceu, e ela também, e se prostrou. Ele não havia mudado nada. Ele ainda era o mesmo Samuel depois de estar morto por 2 anos, e ainda era um profeta. Amém? São detalhes muito importantes que às vezes fazem estremecer a estrutura espiritual de uma pessoa que não tem familiaridade com a mensagem de William Branham, né? Porque, veja bem, normalmente a pessoa vai responder imediatamente, quase que assim, ao pé da letra. Mas aquele não era Moisés. Digo, aquele não era Samuel. Aquele era o diabo. Olha só o perigo, não é? Então, se você ler lá, eu acho que é 1 Samuel 28, né? Primeiro, né? Quando é livro, é primeiro. Quando é as cartas do Novo Testamento, aí é primeira, né? Então, lá é 1 Samuel, capítulo 28, versículo 15, se eu não estiver enganado, né? Então, Saul estava aflito porque o Senhor não falava mais com ele, nem através dos sacerdotes, pelo Urim e Tumim, nem por sonhos e nem por profetas, porque o profeta que tinha estava morto. O profeta foi desobedecido, Saul desobedeceu a Deus quando lhe deu a ordem através do profeta, e agora Deus não falava mais com ele, né? Então ele estava desesperado se ele deveria ir à guerra, lutar contra os filisteus ou não. E como não tinha outra solução, ele estava apostatado, Saul. Ele tinha se apostatado de sua fé hebraica, não é? Porque ele tinha expulsado, ele tinha exterminado com a feitiçaria do país. E agora ele teve que ir atrás da feiticeira. Vocês já leram a Bíblia, vocês conhecem tudo isso, né? Então, algum dos seus auxiliares ali, próximos a ele, disse: eu sei, então ele tem uma feiticeira, né? Aí ele falou: então vamos nos disfarçar. Ele se disfarçou, Saul tirou a roupa de rei e foi procurar a feiticeira. Quando ele chegou lá, ela disse: não, senhor, de jeito nenhum, eu não faço mais esse trabalho de mediunidade, porque por ordem do rei Saul, todas as feiticeiras foram banidas do país. E eu não quero que você busque motivo para eu morrer, para ele me mandar matar. E ele disse: não, eu garanto para você que não vai te acontecer nada. Eu quero que você faça para mim um trabalho de mediunidade e não vai te acontecer mal nenhum. Ela disse: tá bem, então. A quem farei subir? Olha só, a quem farei subir? Sugere que isso era embaixo, né? Ele disse: faze-me subir a Samuel. Então, quando as pessoas que não têm essa revelação leem essa escritura, eles dizem que era o diabo. E não era o diabo, era Samuel mesmo. Então o profeta está dizendo aqui, 2 anos que ele já tinha morrido e ele ainda era profeta. A morte não mudou ele. Aí você pode perguntar, mas como sabe-se que ele era um profeta? As características. Ele disse: a quem vês subir? Ela disse: vejo subir um ancião envolto numa capa. Aí a Bíblia diz que Saul entendeu que era Samuel, e a feiticeira também. Mas quando ela foi inspirada pelo espírito de mediunidade, ela viu que era Saul. Você notou isso? Ela diz: por que você me enganou, Saul? É você mesmo o rei. Ele disse: não temas, nada de mal te acontecerá. É a palavra do rei, não é? Mas então, veja só, ela reconheceu tanto a Saul
como reconheceu Samuel, não é? Quando ela recebeu o espírito de mediunidade. E Saul também reconheceu que era ele. Mas mais para frente um pouquinho, você vai lendo ali, você vai ver que Samuel profetizou outra vez. Eu acho que ele vai dizer aqui, né? Eu acredito que o profeta vai mencionar isso aqui. Mas se ele não mencionar, já fica feita essa base. Samuel, depois de morto 2 anos, ele ainda era profeta e ele profetizou. Se você me perguntar, mas qual foi a profecia? Então eu vou lembrar você. Ele disse assim: amanhã tu e teus filhos por esta hora já estarão comigo. E o que aconteceu no outro dia? Saul não morreu? Morreu. Então a profecia foi verdadeira. E o diabo não pode saber o futuro. Você entendeu agora? Mas vamos aqui então. Se ele disser agora, confirma, não é? Ele ainda era profeta. Ele disse, aqui, olha, está aqui já. Amanhã cairás da batalha teu filho comigo, e a esta hora, amanhã pela noite, estarás comigo. E isso é justamente o que ocorreu. Vem? E quando Moisés regressar e Elias para Apocalipse 11, ainda serão profetas. Olha só. Aleluia! E por ali na terra, a cidade, onde o Cordeiro é a luz, eu te conhecerei, irmão McKenney, assim, McKenney, né? Ele disse, irmão Kenney, lá naquele dia, naquela terra, eu vou te reconhecer. E você vai me reconhecer também. Eu estou falando agora. Pastor Aparecido, não é? Você vai me reconhecer e eu vou te reconhecer também. Isso é tão real como nós estamos aqui agora. Olha que coisa maravilhosa, né? E lhes reconhecerei, gente minha, glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Joias de minha coroa. Quando eles vêm de leste, do oeste, a cidade, quando 1.500 milhas quadradas, ela estará ali, colocada na cidade, construída quadrangularmente. Quando ele estiver assentado ali no santo monte, onde Deus se assenta sobre o monte e Jesus no trono, e a trombeta de ouro soar, quando José sair para descer ao longo do paraíso, e os filhos de Deus caírem sobre seus joelhos e lhe adorarem, sabendo que eles foram redimidos. Amém. Aleluia. Algumas vezes sinto saudade do céu. O profeta está dizendo. Algumas vezes sinto saudade do céu. Nós não temos um hino bonito que fala assim: tenho saudades do meu lar. Não tem? Que a gente canta, não é? Aleluia. Glória a Deus. E a glória ali verei. Que gozo esse será, quando o meu Salvador eu vir nessa formosa cidade de ouro. Estou destinado a essa formosa cidade que o Senhor tem preparado. Isaías disse em Isaías 9, versículo 6, do incremento deste principado e da paz não haverá fim. E o principado está sobre seus ombros e chamará seu nome Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. E o principado estará sobre seus ombros, e de seu incremento e de sua paz ali não haverá fim. Mesmo os animais estarão ali. Que coisa! Quando aquele dia vier, ora, eu estou indo para aquela cidade. Eu estou destinado àquela linda cidade. Eu sinto o poder remidor em todo o meu coração agora. Sente você isto, irmão? Também, não é?
Se não é assim, então eu tenho desperdiçado minha vida, tenho ensinado outras coisas enganosas. Porém, quando olho e vejo que a promessa que ele fez deste dia, e a vejo vindicada, e notem, a essa congregação, 1.500 milhas quadradas, assentadas aqui, um eleito, os que têm sido chamados de denominações e raças e credos e coisas, congregados, enquanto vejo a palavra vindicando-se a si mesma, sei, além de sombras de dúvida, que naquele dia as gemas de minha coroa resplandecerão. Aleluia! Mais que tudo no mundo, virá um tempo, a gente não estamos nos reunindo aqui em vão, somente estamos esperando por esse tempo. É bem tarde, porém Jesus está ainda bem perto e sua glória é maravilhosa. Chamarás seu nome conselheiro. Essa cidade, podem ver, aí é onde se estabelecerão o noivo e a noiva, e nunca mais. Agora, se você pensa que é maravilhoso, quando dirigimos por centenas de milhas para nos assentar aqui e nos alimentar de sua palavra, da qual isso somente é uma sombra, que será quando vivermos com ele na glória, quando eu for teu vizinho de lado, e quando comermos dessas árvores e caminharmos nessas ruas, quando caminharmos nessas ruas de ouro até a fonte, beberemos da fonte, caminharemos nos paraísos de Deus, com anjos rondando a terra, cantando os hinos. Oh, que dia será esse? Aleluia! Glória a Deus! Oh, meu Jesus! O vale todo, o caminho parece rude, algumas vezes se torna difícil, porém, será tão pouco quando virmos a Ele, tão insignificante que serão dos meus nomes e coisas que eles disseram. Quer dizer, as pessoas chamavam ele, o profeta, de falso, de endemoniado e coisas assim, não é? Ele diz, quando eu ver ele, o que significará esses nomes? Falso profeta, né, que ele foi chamado, isso não vai significar nada. Aleluia! Que será quando eu vir naquela formosa cidade de Deus? Vamos inclinar nossas cabeças? Estou destinado a essa formosa cidade que meu Senhor aos seus preparou, onde os redimidos de todas as eras, ao redor do trono branco, cantam glória. As vozes, às vezes, saudoso dos céus estou, e suas glórias ali eu verei. Que gozo esse será, quando vir o meu Salvador, nessa formosa cidade de ouro. Na ilha de Patmos viu, amado Jesus, esta esperança. Minha esperança não está edificada em outra coisa, senão essa é a mãe de meu coração, essa cidade, o grande rei. Por favor, Deus, permita que ninguém aqui pereça.
que examinemos nossas vidas novamente hoje. Senhor, esperamos pela vinda do Senhor, onde todos esses redimidos por ali, naquele grande coliseu em Roma, onde esses cristãos foram devorados pelos leões, que algum dia brote o pó, não haverá cemitérios na ladeira da glória, nenhuma maçaneta sustentará uma coroa fúnebre, nenhuma lágrima e manchará nenhum novo, nem grama amontoada, nem açoitarão tempestades, ali tudo será glorioso. Senhor, ajuda-nos, se há alguém aqui que é chamado a esta ceia das bodas do Cordeiro, estes 1000 anos de reinado do milênio, e logo entrar à cidade, depois de terminar a lua de mel, o milênio, veja isto, o milênio é só a lua de mel do noivo e da noiva, do noivo celestial e da noiva terreal. O milênio é meramente a lua de mel. Então a noiva toma o noivo leva a sua noiva para casa. É sua noiva, ó. Desde que se comprometeu, foi preparar casa. Aleluia. Porque ele veio aqui, né? Vocês sabem, São João 14, ele veio aqui e ele conquistou ela, conquistou a noiva e disse: agora vocês esperem que eu vou preparar a nossa casa, né? Vou preparar-vos lugar. Ele preparar a casa, que sejamos fiéis àquele que é a palavra, sem fazer caso de como outros tratam de nos faltar com respeito. Guarda-nos separados disso, Senhor. Aproxima-me mais, porque às vezes saudoso do céu estou, e sua glória ali, e eu verei. Que gozo esse dia será, quando vir ao meu Salvador nesta formosa cidade de ouro. Aleluia. O futuro lar do noivo e da noiva, ele regressa à ceia das bodas. Vão ser 3 dias e meios. Então, regressar novamente no milênio, em nossa lua de mel. Então, ele vai trazer a cidade à vista como o noivo. Chega a noiva para surpresa sua, como a noivinha se põe ali, maravilhada, aleluia, enquanto ela contempla seu futuro lar. E por fé hoje, Senhor, havemos mais além, estará aqui mesmo nessa terra. Tu prometestes isso. Tua igreja estará completamente redimida num desses dias. E então teu mundo estará redimido. O resto das partículas, porém, primeiro, tu tens redimido a teu povo, seus corpos que estão feitos do mundo, isto é, de terra, não é? Deus, ajuda-nos. Se houver aqui algum que não esteja exatamente seguro disso, Senhor, possam eles recebê-lo agora mesmo. Eu sei que tem sido longo e caloroso, porém, as pessoas não estaremos sempre de pé aqui. Eu não serei sempre seu pastor. Que estejamos certos, irmão Brana, há uma maneira? Sim, torne-se parte da palavra. Em parte da palavra hoje,
Você não pode ser parte da palavra do dia de Moisés. Essa parte de fato está feita. Isso foi os pés. Estamos na cabeça agora, né? Na formação do corpo de Cristo. Estamos na cabeça agora. Isso é Cristo. Não no tempo dos braços, ali em Lutero. Não. Este é o tempo da cabeça. Cristo, a pedra angular, vem ao corpo. Se você não sente exatamente correto acerca disto, seja onde for que possas, levantará sua mão para que então eu possa ver. Todos os demais mantenham suas cabeças inclinadas. Deus abençoe. Ouça, irmão Brana, recorde-me em oração. Desejo estar ali, desesperadamente. Não quero me perder, irmão Brana. Estou inspecionando-me. Estou fazendo tudo o que posso, porém, ore por mim agora. O fará você? Deus lhe abençoe. Enquanto estão pensando nisto agora, simplesmente ore. Diga: Deus está em teu próprio coração. Vem, se você sente algo falando, se estremecendo em seu coração, é isso. É esse atributo tratando de declarar-se a si mesmo. Estou destinado a essa formosa cidade que meu Senhor aos seus preparou, onde todos os redimidos de todas as eras ao redor do trono branco cantam glória. Às vezes saudoso pelo céu estou, e as glórias ali eu verei. Que gozo esse será quando vir a meu Salvador nesta formosa cidade de ouro. Isso é um hino que ele está declamando, né? Continuando então, 366. Pai, toma-nos agora, Senhor. Permita que o grande pastor redentor, o grande pastor, o qual a glória deixou saber que alguns dos atributos estavam perdidos nos grandes vales do pecado, onde os lobos e os animais prontamente devorarão essas ovelhinhas. Porém, ele deixou os dourados corredores, desceu à terra e foi feito um de nós, para assim ele poder declarar-nos o amor de Deus. Ali ele lhes encontrou, alguns deles em denominações, alguns deles em casas de má reputação, alguns deles nas ruas, cegos, alguns deles nos valados e nas ruas. Porém, ele redimiu a cada um que o Pai havia ordenado a ele para redimir. E ele nos comissionou para que vivêssemos essa parte da palavra para nossas eras. E vemos a grande reforma de Lutero naquela era, e de Wesley e dos pentecostais. Agora estamos esperando a pedra angular da cidade. Ó Deus, conhecemos a era e a promessa a qual nos é dada para este dia. Como há de ser isto restaurado novamente? A luz da tarde amadurecerá o fruto disso e conhecerá que haverá um dia que nem será dia ou noite, poderia ser chamado, porém, no tempo da tarde haverá luz. Esse mesmo glorioso Filho de Deus se manifestou por si na carne humana, aqui na terra, fazendo viver a promessa mesma, exata,
cegou aos olhos dos fariseus e dos saduceus e dos herodianos, e assim sucessivamente, e hoje se repete de novo. A palavra sendo manifesta tal como o foi. A palavra conhecendo o segredo do coração, exatamente igual, da maneira que o foi, segundo a Escritura, disse, a qual não pode ser quebrada. Ajuda-nos, Deus, a dar-nos conta. Ajuda a estes agora, os que levantaram suas mãos, que possam eles apertarem um pouco mais apertado, calçando com o evangelho da paz, colocando toda a armadura de Deus sob o capacete e tomando o escudo da fé, marcharem adiante desse dia em diante. Senhor, conceda isto. Aleluia. Glória a Deus. Somente um pouquinho e seremos convocados, então virá o rapto. Só não vai demorar tanto mais, né? Logo virá o rapto, que quer dizer o arrebatamento. Aleluia. Glória a Deus. Então virá o rapto, como Enoque. Só um grupo pequeníssimo será arrebatado. Então o remanescente da semente da mulher que guardarem os mandamentos de Deus, os judeus, não é? Os mandamentos da velha lei é para os judeus, né? Então, eu vou repetir isso aqui. O remanescente da semente da mulher que guardarem os mandamentos de Deus, aqui entre parênteses, os judeus tiveram o testemunho de Jesus Cristo. Os gentios serão caçados como cães e darão suas vidas por seu testemunho. Então, uma grande manhã, ao amanhecer do milênio começará a lua de mel. E então o resto dos mortos não vivem até o fim dos 1000 anos. E logo, no final dos 1000 anos, houve um juízo, mostrando que Cão estava na arca, e que Cão ainda está aí no remanescente. Isso aqui é muito importante, porque o milênio representa a arca. Melhor dizendo, a arca representa o milênio. E lá na arca, depois que Deus salvou Noé e tirou e destruiu o mundo velho, o mundo antigo, Cão estava na arca, o pecado ainda estava lá. Agora, no milênio não vai haver morte, não é? Não vai haver morte, então, e também os que estão ali vão viver os 1000 anos. Só que o pecado ainda vai estar no milênio, porque o tipo está lá, Cão atravessou a arca. Então é isso que ele está querendo mostrar aqui. Isso é muito fundamental a gente saber esse detalhe aqui. Veja só, e Cão ainda estava no remanescente. Aqueles que ouviram isso e rejeitaram terão que ser julgados. Agora, conceda ao Senhor que nós não estejamos considerados entre eles, mas que estejamos no chamado à ceia das bodas. Porque nós reconhecemos a Jesus entre nós hoje, né? Estamos entrando com Ele, fora do mundo, nele. Permita-nos caminhar nessa cidade e sair com Ele. Estou envelhecendo, Senhor. Não tenho muitos sermões mais para pregar. Estou certamente confiando em Ti. Estou buscando essa cidade, como a buscou meu pai Abraão. Há algo em mim que diz-me, isso vem, Senhor. Estou tratando por todo lugar a espalhar a luz, porque não deixes que nenhum destes, Senhor, quão maravilhosamente
me revelaste isso foi revelado para o profeta, não é? Quão maravilhosamente me revelaste isso a um momento desse, circunferência de como 1.500 milhas, só uma aqui e outra ali, hoje estão juntamente estabelecidas. Eles estão reunidos num pequeno lugar, esperando que apareça essa cidade. Professamos que somos peregrinos e estrangeiros, estamos desterrados. Os pagãos, o mundo se ri e critica. As denominações religiosas ridicularizam, mas não somos movidos por tais coisas. Faça-nos parte da palavra, Senhor, imutáveis. Acontecerá nos dias finais que nós possamos ser, Senhor, possamos ser considerados entre eles. O pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 370 agora. O creio. Vamos levantar nossas mãos assim. Estou destinado à formosa cidade. Vamos repetir nós aqui agora, neste culto. Estou destinado a essa formosa cidade. Fale isso também, erga sua mão aí. Estou destinado a essa formosa cidade, que meu Senhor aos seus preparou, onde os redimidos de todas as eras, ao redor do trono branco, cantando glória. Às vezes, nostálgico pelo céu estou, e as glórias ali eu verei. Oh, que gozo este será quando vir a meu Salvador nessa formosa cidade de ouro. É que aqui tem uma letra diferente, porque é a letra de lá dos Estados Unidos, mas a nossa letra que é assim: irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as eras, a Deus vamos todos louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ser quando vier meu Senhor, rodeado de glória e esplendor. Esse é o hino que ele está soletrando aqui, né? Ou declamando. Agora, se estamos para habitar nessa cidade juntamente, simplesmente deem um aperto de mão em alguém e diga: Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, peregrino. Aleluia. Glória a Deus. De onde és? Aí ele diz aqui: Louisiana, Geórgia, Mississippi. Eu também sou peregrino. Estou buscando esta cidade. O irmão Branham se volta e dá as mãos aos que estão perto dele. E suas glórias ali verei. Que gozo esse será quando vir a meu Salvador nesta formosa cidade de ouro. Oh, manso será o urso e dócil será o lobo. Não vai mais precisar de espingarda, não é? Um irmão que era muito amigo do profeta de Deus, irmão Branham, ele gostava muito de caçar com o irmão Branham, não é? E ele disse assim: irmão Branham, será que lá no milênio nós vamos poder caçar juntos? O irmão perguntou para ele, disse: não, meu irmão, no milênio não vai ter nada que possa morrer. Não vai matar bicho nenhum, não vai matar gente, não vai matar nada. Então não precisa de espingarda também, porque arma de fogo só serve para isso, só para matar, né? Então não vai precisar mais de ter arma de fogo lá não, né? Então o irmão pensou que ele ia ter todo o tempo do mundo para caçar junto com o irmão Branham, que era seu amigo pessoal, né? Mas lá não. Ó, manso será o urso e dócil será o lobo. Você vai matar um animalzinho tão dócil, né? Como se fosse um cãozinho.
e dócil será o lobo, e o leão se deitará com o cordeiro. Oh, sim, aleluia, glória a Deus. E os animais selvagens, pelo menino guiado, serão mudados. Serei mudado da criatura que sou. Oh, sim, oh, para mim algum dia no vale haverá paz. Ó Senhor, rogo que no vale haja paz. Nem verei mais aflição, nem mais tristeza, nem mais angústia, não haverá mais velhice também, não é? Nem mais angústia, e para mim no vale haverá paz. Nosso Rei invisível, nesta manhã, manifestado, não buscarei a Bildad, de 90 anos de idade. Você não me procure de 50 anos. Ele está dizendo aqui, quando você chegar lá, não vai procurar um irmão Branham de 50 anos, não. Você não vai achar, não é? Você não me procure de 50 anos, e naquele dia serei mudado. E então, o animal selvagem pelo menino guiado será, mas mudado serei, mudado desta criatura que sou. Não estarás contente? Desaparecerão os cabelos brancos, os ombros caídos, mas a beleza imortal estará à sua semelhança, excedendo em esplendor. Aleluia, glória a Deus. Excedendo em esplendor, o sol, ó maravilhoso, por mim rogo, ó Senhor, que não verei mais tristeza, nem mais aflição, nem mais angústia, e para mim no vale haverá paz. Esse também é um hino, não é? Paz do vale. Para isso que estamos aqui. Quantos de vocês necessitam força para a viagem? Conceda-nos isto, Senhor. Quantos estão enfermos de seus corpos, soldados feridos? 1/2 ou mais creem. Creem vocês que ele está aqui, o Rei invisível? Coisas visíveis, o invisível é manifesto pelo visível. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Somente o corpo corporal. Agora, se foi seu espírito quem pregou através de mim, ele fará as obras que fez quando esteve aqui. Oh, que maravilhoso! Estou destinado à terra prometida. Estou destinado à terra prometida. Ou, quem virá irá comigo? Desculpem, vocês me desculpem, né? É a emoção. Estou destinado à terra prometida por todas estas extensas planícies. Brilha um dia eterno. Ali, Deus, o Filho, reina para sempre e dissipa a noite. Oh, estou destinado à terra prometida. Estou destinado à terra prometida. Ainda é o hino. Oh, quem virá e irá comigo? Estou destinado à terra prometida. 500 caminhando no rio acima. O primeiro dia que o anjo do Senhor apareceu, visível para vindicar como ele como ele fez no Monte Sinai, que eu o tenho encontrado. Caminharei para o rio, centenas cantando esse mesmo hino para o batismo. Aqui vem ele, descendo essa mesma coluna de fogo que vocês veem ali no quadro. Ele está contando aqui quando ele estava batizando aquela pessoa no rio Ohio, né? E quando ele estava, essa era a 17ª pessoa, a pessoa de número 17. E ele estava batizando ali, e a coluna de fogo desceu lá no rio,
e saiu um estrondo, uma bola de fogo, né? E falou isso aqui, olha só. A coluna de fogo que vocês veem ali no quadro descendo, aqui mesmo no rio, e disse, abre aspas, assim como João Batista foi enviado para precursar sua primeira vinda, a mensagem precursará a segunda vinda. Amém. Isso foi falado pelo anjo do Senhor que desceu na coluna de fogo, lá no rio Ohio. E você que tem aceitado a mensagem, tem ouvido essa voz na sua alma. Aleluia. Por isso que não há quem tire de você isso. Não há quem consiga te roubar, né? Então, quem virá e irá comigo? Estou destinado à terra prometida. Essa mesma coluna de fogo está aqui conosco. Estão atentos a isso? Ele simplesmente fez alguns de nós para uma coisa e alguns para outra. Outras, né? Crês, sem dúvida alguma, ele está em meio do edifício. Creio que ele mesmo o provará para vocês. Estará satisfeito? Se eu não chego a cada um, vão ser 2 horas, não é? Eu acredito que da tarde, não é? Vão ser 2 horas, se você, ou melhor, ele corrigiu aqui, 1 hora. Se creres que ele desce sobre nós, onde está a nossa fé? Tens que crer nisso. Não duvides, nem um pouquinho. Vai funcionar. Eu reconheço a divina presença do ser de Cristo, o qual é a palavra. E a Bíblia disse que a palavra é mais poderosa que uma espada de 2 fios e corta até a medula dos ossos e discerne os pensamentos que estão no coração, revelando o segredo do coração. Aleluia. Só mais um pouquinho aqui, não é? Notem, claro, eu não sabia estas coisas anos atrás. E quando eu disse, não sabendo disso, notem o que ele tem feito. Ele disse, agora tomarás as pessoas pela mão e não pensarás nada. Quando o anjo começou a dar a comissão para o profeta no seu ministério, não é? Ele disse, tomarás as pessoas pela mão e não pensarás nada. Simplesmente fale o que os atributos lhe disserem. Você viu isto? Prestou atenção nisso? Não pensa nada, tome a palavra, não pensa nada e fale o que os atributos lhe disserem. Seja o que for. Então disse, acontecerá que não terás que fazer isso. Discernirás a própria coisa que há neles. Nós temos toda a classe de imitadores. Sabemos disso. Se fosse possível, quase enganaria os escolhidos. Observe como o resto do assunto concorda com a palavra. Então vocês sabem se está correto ou não. Aleluia. Bom, eu tenho que parar aqui, não é? Porque o tempo nosso já se esgotou. Mas talvez nós não prossigamos agora no próximo culto com essa mensagem, porque aí vai descontrolar um pouco, né? Mas daqui para frente agora é o arremate da mensagem. Mas o conteúdo que nós precisamos já foi extraído, não é? E que Deus ajude a cada um de nós, então, a podermos nos identificar com essa palavra. Nos identificarmos com Ele, que é essa palavra, não é? Nós vamos orar, então, agradecendo o Senhor por mais este culto, por mais estas bênçãos que nós recebemos, e às vezes a gente está, assim, fazendo um trabalho online, mais público também, não é? E tem que ser um pouco mais
formal, às vezes, dentro de uma certa técnica, dentro de uma certa ética, mas quando a coisa desce mesmo, com o poder desce, quando a unção desce, a gente perde tudo isso. A gente não consegue se controlar, não é? Então, é assim mesmo. Quando nós recebemos aquela unção do Espírito Santo, quando você recebe, você sai de si mesmo. É assim que acontece mesmo, né? Por isso que lá no Pentecostes, eles pensaram que eles estavam embriagados, estavam bêbados. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo por mais este culto, ó Pai. É tão maravilhoso que, pela nossa vontade, nós prosseguiríamos, mas existe uma ordem, existe uma norma, enfim, nós temos que obedecer porque estamos nessa dimensão aqui sujeita a tempo, sujeita a tudo, não é? Então, meu Pai, agradecemos pelo culto, pelas bênçãos, pela palavra que nos foi mandada mais esta vez. Pedimos que o Senhor cele no coração dos teus filhos a bênção da cura, da solução dos problemas, pelo poder dessas verdades que foram ditas aqui para nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus, não é? E não esqueçam, se você não é inscrito, inscreva-se no canal Tabernáculo SBO. E assim aumenta a nossa comunidade, não é? E também não esquece de clicar no joinha ali, no gostei, né? Para que o YouTube vá então entendendo que as pessoas estão interessadas. Quanto mais você clica, mais o YouTube entende que as pessoas estão interessadas e ele vai propagando mais e mais. E você terá uma parte na bênção que o outro irmão vai receber. Amém? Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo e até nosso próximo culto. Amém.